Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É preciso que haja um despertamento da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é parente, né? Oi? Ela quer oração. Quer oração? Aleluia. Isabel, entregar o seu coração para Jesus agora. Diga, eu aceito. Aleluia. Jesus, como meu Salvador e Senhor. A senhora que veio, o Espírito Santo trouxe a senhora. Diga assim: Jesus, obrigado por morrer por mim, para me salvar. Jesus agora perdoa os seus pecados, viu? Ele vai salvar a sua alma, vai libertar a sua alma. Você quer ser liberta do vício? Em nome de Jesus. Salve, liberta. Vamos orar. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa libertar agora. Liberta ela desses vícios, os filhos dela, todos bloqueados, Senhor. Liberta também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa agora, ó Deus, libertar esta vida pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Sai agora todo o poder do mal desta vida. Espírito de morte, vai embora. Em nome de Jesus, chega. Você não tem mais domínio sobre esta vida. Espírito do vício, sai agora. Todo demônio deste corpo não vai voltar mais. Eu ordeno que vai embora e não volte mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Diga, o sangue de Jesus me libertou. Amém. Glória a Deus. A senhora quer sentar agora para ouvir um pouco a palavra de Deus? Ele já veio buscar a senhora. Então pare e amanhã a senhora volta, tá bom? Amanhã, 7 horas, tem culto. Eu espero a senhora aqui. Jesus é o meu Salvador. Pode crer. A senhora veio o Espírito Santo com você, senhora. Isso, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, dona Isabel. O senhor, como é o seu nome? Sérgio. Seu Sérgio, Deus abençoe. Venha para a igreja também, viu? Venha amanhã, nós temos culto às 7 horas. Começa às 7 horas, 7h30. Venha buscar Deus com a gente. Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. Queridos irmãos, a igreja de hoje precisa de poder. E a igreja de hoje está fraca de poder. Por quê? Porque os crentes não gostam mais de orar. Os crentes não gostam mais de orar. Nós viemos aqui todo domingo pela manhã, nós temos oração, mas pouquíssimos crentes vêm orar. Nós temos sexta-feira, sempre aqui estou à noite aqui com o irmão Ney orando, mas só nós dois que viemos orar. Marcamos para orar antes do culto começar, das 7 às 7h30, sábado e domingo. Poucos realmente vêm para orar e muitos que vêm sentam e não oram, não buscam a Deus. E se não oram na igreja, muito menos nas suas casas. É importante que a igreja que quer avivamento, ela ore, ela se desperte para orar e buscar ao Senhor. Então isso é uma das coisas principais. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja precisa se arrepender e não orar é um pecado. Não orar é um pecado, porque Jesus, ele disse que nós devemos orar. Ele disse: vigiai e orai. Ele várias vezes nos exortou a orar, porque a oração é a força do crente, a força é a água que sacia a sede do crente, e a palavra do Senhor é o pão da vida que fortalece o crente. Então a igreja precisa orar, precisa se arrepender dos seus pecados, e a igreja precisa se consertar dos seus pecados. Faz 35 anos aproximadamente que eu prego o Evangelho, eu prego a palavra do Senhor como ela é, eu prego a santidade, porque sem santidade a Bíblia diz: ninguém verá ao Senhor. Então a igreja de hoje precisa se santificar em espírito, alma e corpo. Alguns pregam que os costumes antigos são apenas costumes e não faz parte da doutrina da igreja, mas estão errados. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então bons costumes devem ser conservados. Bons costumes são para ser obedecidos e fazem parte da doutrina do corpo.
cabelo, veste, isenção de joias, de coisas assim, fazem parte da doutrina do corpo, da santidade do corpo. A igreja precisa ser santa. Se ela quer ser abençoada, se ela quer ser cheia do Espírito Santo, ela precisa renunciar à carne, ela precisa renunciar aos seus prazeres, ela precisa renunciar às coisas do mundo. A igreja hoje está muito envolvida com as coisas do mundo. A modernidade afastou a igreja de Deus. Televisão, cinema, internet está afastando você de Deus, está afastando a igreja do Senhor de Deus. A correria do mundo afastou a igreja de Deus. Então a igreja não tem tempo para orar, a igreja não tem tempo para ler a Bíblia, a igreja não tem tempo para essas coisas, e por isso a santidade ela vai embora. O que nos santifica é viver na presença do Senhor. Quando o crente recebe a unção do Espírito Santo, tudo muda na vida do crente. Ele passa a ver o pecado como pecado, o mundo como mal. Ele passa a ver esse sistema mundano corrupto e corruptor como algo que pode afastá-lo de Deus. Quando o crente, então, ele é cheio da unção do Espírito Santo, ele busca, ele clama por santidade, ele quer santidade, santidade no espírito, santidade na alma, santidade no corpo. Ele não quer saber de prazeres, de viajar só se for para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Ele não quer viver em festanças mundanas, em bebedeiras, e se drogar, e fumar, e viver viajando para lá e para cá, fazendo a vontade da carne, e praticando sexo ilícito, e fazendo as coisas que o mundo oferece. Não, quando o crente recebe a unção do Espírito Santo, o desejo é mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. E ele sabe que ele encontra mais de Deus na oração, ele sabe que ele encontra mais de Deus, aleluia, na palavra do Senhor. E ele sabe que ele vai encontrar mais de Deus quando ele ou ela vai fazer a obra do Senhor e pregar o Evangelho para toda a criatura. Porque quando a pessoa recebe a unção do Espírito Santo, ela quer falar de Deus, ela precisa falar de Deus, ela quer falar de Jesus. O Espírito Santo a impulsiona, ela quer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Se você não quer mais de Deus, é porque você está fria, é porque você está frio. Porque se você não tem sede por mais de Deus, é porque a sua unção evaporou-se da sua vida. A unção, irmão, ela pode evaporar-se. A Bíblia compara a unção do Espírito Santo com azeite. Se você pegar o azeite e pôr num pires e deixar ali umas gotinhas de azeite ali, você vai ver que com o passar do tempo o azeite vai evaporar. Tem muitos crentes, irmão, que a unção já evaporou, o azeite foi embora das suas vidas, meus irmãos. E tem mais ainda, se a unção ficar velha, ela fica rançosa, ela fica mal cheirosa. Quando você tem um vidro de azeite que você não usa e deixa ele lá parado, com o tempo aquilo fica rançoso, fica mal cheiroso. Tem muito crente, irmão, que está com a unção velha, a unção rançosa, mal cheirosa. É preciso, a unção tem que renovar, irmão. É sempre, é todo dia. A unção precisa renovar, e você só renova a unção buscando pela presença do Senhor. E você busca pela presença do Senhor através da oração. Aleluia. Em orar e falar com Deus, em buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Você vai receber a unção de Deus quando você busca mais de Deus. E quando você busca mais de Deus, a sua vida é cheia do poder de Deus. Aleluia. E você passa a ser um crente realmente alegre, um crente vitorioso, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que expulsa demônios, um crente que cura os enfermos, um crente que prega e Jesus salva. Aleluia. A igreja precisa da unção, mas a igreja precisa deixar suas vaidades. A igreja precisa deixar suas vaidades. A igreja entrou muito para o mundanismo. A igreja está muito parecida com o mundo, usando joias, usando vaidades, usando pinturas, se pintando e usando roupas mundanas, andando segundo os costumes mundanos. A igreja está parecida com o mundo hoje em dia, mas a igreja que vai morar no céu é uma igreja santa em espírito, alma e corpo. Uma igreja que não tem pecado, uma igreja que não tem compromisso com Satanás, uma igreja que não tem compromisso com o demônio, uma igreja que não tem compromisso com os ídolos, uma igreja que não tem compromisso, aleluia, com os costumes desta terra. Tem muitas igrejas, muitos crentes estão cheios de costume mundano, andando segundo os costumes desta terra. Quando Deus tira Israel do Egito, ele diz assim: não façais o que esse povo fazia, não façais, que vocês não façam os costumes deles, não adquiram os costumes deles, porque por causa dos seus costumes é que eu os lancei fora desta terra diante de vocês.
vocês. E o mundo está querendo fazer como Israel. Israel voltou adotou os costumes mundanos nas terras de Canaã. E sabe o que aconteceu? Israel foi parar no exílio. Israel foi mandado para o exílio. Israel foi destruído. O templo do Senhor foi destruído. A Jerusalém foi destruída. Por quê? Porque eles abraçaram os costumes do mundo, os costumes da terra. A igreja que está abraçando os costumes do mundo é uma igreja que está se afastando de Deus. E esta igreja, se ela não se arrepender, ela irá sofrer. Esta igreja será arriscada do livro de Deus se ela não se arrepender. Mas aqui em nome de Jesus Cristo, eu digo para você: arrependa-te dos teus pecados, deixe as tuas vaidades, deixe o mundo. Você não é do mundo, você é de Cristo. Você não é do mundo, você é de Deus. Aleluia! A nossa cidade está nos céus, diz Paulo. Oh, glória a Deus! Jesus nos comprou com seu sangue para que fôssemos dele, não para que fôssemos do mundo. Então está na hora da igreja voltar para a sã doutrina do Senhor. Está na hora da igreja voltar para a palavra de Deus. Está na hora da igreja se arrepender, porque se isso não acontecer, seremos alijados, lançados fora da presença do Senhor. Então é hora de você buscar a presença do Senhor. É hora de você clamar por mais de Deus. É hora de você cair de joelhos e clamar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sei como você consegue viver sem a unção. Eu não sei como você consegue viver sem sentir a presença do Senhor. Eu não sei como você consegue viver derrotado e não perceber que está faltando a unção de Deus na sua vida, que está faltando o poder de Deus na tua vida, que está faltando a glória de Deus na tua vida. É preciso acordar. Desperta, tu que dormes, diz o apóstolo Paulo, e Cristo te esclarecerá. É preciso despertar, cair de joelhos em lágrimas, jejuar, buscar ao Senhor de todo o seu coração, orar e buscar ao Senhor de todo o seu coração, para que Deus venha mudar a sua história, para que Deus venha te encher do Espírito Santo, para que Deus venha te dar aquela alegria que só Ele tem para dar, aquela paz que só vem do Espírito Santo de Deus. Tem muitos crentes que não têm paz, tem muitas pessoas cristãs, ou pelo menos que têm esse nome, até mesmo pensando em tirar a sua vida, tentando se matar. Há poucos dias atrás, uma senhora de uma determinada igreja, uma senhora jovem, tentou suicídio. Outro dia, uma outra senhora, no grupo de oração aí de uma igreja, foi pedido para que falasse palavras para ela, porque ela, sendo uma crente, havia tentado também o suicídio. Por que isso está acontecendo? Porque o povo deixou o Senhor, afastou do Senhor, virou as costas do Senhor, não tem buscado ao Senhor de todo o seu coração, esqueceram da oração, não tem prazer na oração, foge da oração, corre da oração. Quando marcamos o culto de oração, poucos aparecem, poucos comparecem, porque o povo não quer buscar ao Senhor. Mas o único meio de você chegar-se a Deus realmente e totalmente é numa entrega total em oração ao Senhor, é cair aos pés de Jesus Cristo. Jesus, ele sabia o valor da oração, e nos momentos mais difíceis da sua vida ele orou. Quando ele foi começar o seu ministério, ele foi para o deserto levado pelo Espírito Santo e esteve em oração e jejum durante 40 dias e 40 noites. Ele orou, ele jejuou, e a Bíblia diz que ele, quando foi escolher os seus discípulos, ele orou a noite inteirinha para que ele pudesse escolher os seus discípulos e não viesse a errar. Até aquele que o traiu foi escolhido a dedo. Ele sabia que ele deveria ser escolhido, e quando Jesus estava no Getsemane, poucos minutos antes de ser preso, ele foi para a oração, porque ele sabia que ele só venceria aquela batalha na oração. Nos momentos mais difíceis, Jesus orou, e dando-nos o exemplo que nós também devemos orar, que nós também devemos buscar ao Senhor, que nós devemos cair de joelhos na sua presença. Aleluia! E o Espírito do Senhor vai nos ajudar. Oh, aleluia! Esta igreja precisa muito mais de Deus, para que esta igreja volte a crescer, para que almas voltem a se converter, para que as pessoas sejam libertas dos seus espíritos malignos, dos demônios, dos vícios, da imoralidade, da vaidade. É preciso que a igreja volte-se para o Senhor, que se arrependa, que se converta ao Senhor, que volte a orar, que volte a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Então eu digo para esta igreja: arrependei-vos da sua frieza espiritual, arrependei-vos do vosso descaso para com o Senhor, para com a sua palavra, para com a sua presença, com o seu Espírito Santo. Arrependei-vos e caí de joelhos em lágrimas e buscai ao Senhor
coração. E Ele que é maravilhoso, misericordioso e piedoso, Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te encher com a sua presença, e você vai saber o que é realmente a presença do Senhor. E você que um dia já soube, e hoje você está frio, já não sente mais a presença do Senhor. Será que você não sente sede? Será que você não sente vontade de novamente sentir a presença de Deus, sentir a glória de Deus? Então se arrependa, caia de joelhos e clame ao Senhor, e Deus vai restaurar a unção na sua vida.